E aí, galerinha, beleza? Continua com mais uma aula aqui. Agora falar sobre, aqui na parte de lógica, né? O acidente como propriedade. Na aula passada vimos que o acidente, como diz a... Desculpa. A segunda definição aqui que o próprio Aristóteles passou, que ele é o que pode pertencer ou não pertencer a alguma coisa sem que por isso, esqueci de corrigir, a coisa deixe de ser ela mesma. Como eu disse na outra aula, que o Jailson pode colocar os zoinho dele vesgo ou normal, ok? Que os olhos podem voltar ao normal depois que eles ficaram vesgos e blá blá blá, não sendo característica, né? Não sendo algo permanente. Só que vamos colocar também a outra definição que o próprio Aristóteles passou sobre propriedade. É um predicado que não indica a essência de uma coisa, mas pertence exclusivamente a ela e dela se predica de maneira conversível. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que o estado sentado, tá? Falei que o estado sentado, ele é um acidente. Só que o problema é que se um fulano ele está sentado, e nós temos mais três, certo? Com as perninhas meio tortas, mais dois, por exemplo, que estão de pé. Este acidente, que neste caso é o fato do fulano número 1 estar sentado, ele pode temporariamente, veja que eu até esqueci de escrever, ó, como propriedade temporária. Propriedade temporária, fulano de tal, estar sentado, pode se predicar algo em cima dele. Vamos colocar, sei lá, entre todos os que estão de pé, se alguém estiver sentado é o assassino, por exemplo. Fazer uma brincadeira. Aí vou colocar, sei lá, para algum X, sendo esse X ele estiver sentado, então ele é o assassino. Veja que é uma fórmula bem tosquinha, tá? Mas se, por exemplo, ele ficasse de pé novamente, não dava para fazer essa predicação, não dava para simplesmente, não dava para fazer essa conversão, não dava para simplesmente fazer essa inferência. Ao contrário de como eu disse, que se fulano de tal ele foi amputado, não tem um braço, por exemplo, quer dizer que neste caso isso se torna realmente uma característica dele, se torna uma propriedade dele. Então não tem como isso ser temporário, pelo menos não no sentido de um outro braço biologicamente dele. Eu não sei que exista mais para frente, mas nesse exemplo, pelo menos atualmente, não tem como criar um braço novo, enfiar nele e falar, não, agora você tem o braço de volta, ou o braço crescer novamente. Veja aqui, existem casos que o acidente, como eu mesmo disse, o acidente, que é algo que uma característica temporária da pessoa, ou do ser, ou da coisa, ou do objeto, ou do animal, ou tanto faz, possa, em comparação a outras coisas que estão em volta, que também fazem parte do mesmo ser, então estamos falando do mesmo ser, não, desculpa, dos mesmos seres, um monte de cachorros, um monte de cavalos, entre os cachorros um deles está bebendo água, por exemplo, que é um acidente, pois afinal de contas ele pode estar bebendo água ou não, ele pode estar correndo ou não, mas em cima de algum predicado nós podemos fazer, ou se nós fosse algum, ou X, ou poderíamos usar todos, esse acidente pode ser sim usado como predicado para poder fazer uma comparação, porque ele se torna uma propriedade temporária. Beleza? Vou ficando por aqui, mais um videozinho para vocês e até mais.